a gente já vem falando da importância do discipulado. O livro de Atos deixa isso muito claro. Mas semana passada a gente viu que precisamos pregar corajosamente a palavra de Deus e fazer discípulos, fazedores de discípulos. É engraçado porque essa ação de fazer discípulos, fazedores de discípulos, é justamente uma ação que todos nós que somos salvos precisamos ter. Normalmente a gente olha como uma função específica. Não, isso aí é a função do pastor. Não, isso daí é a função de um missionário. Não, isso daí é a função do evangelista. Não, a função desses homens é justamente ensinar a igreja do Senhor a desenvolver um ministério que é da igreja. Por isso que de vez em quando eu falo que aqui nunca terá uma placa dizendo Igreja Batista, Ministério Pastor Eliakim Ribeiro. Nunca terá, porque o ministério não é do pastor Eliakim, mas o ministério é de cada irmão e de cada salvo. Todos nós precisamos entender isso. Somos discípulos, fazedores de discípulos, e precisamos pregar corajosamente. Vimos isso semana passada. Hoje a gente vai começar uma terceira viagem missionária, a última viagem missionária do apóstolo Paulo, que começa justamente fundando uma igreja em Éfeso. Atos 19, versículo 1, vai dizer o seguinte, Atos 19, versículo 1, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessa as regiões altas, chegando a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Apolo aqui, que era discipulado por Priscila e Áquila, e aqui esse discipulado é algo que nos chama a atenção, porque Priscila e Áquila não eram capazes intelectualmente de discipular Apolo. Vimos semana passada que Apolo era alguém que teve uma formação muito grande, tanto nas questões do grego, de filosofia, história e por aí vai, mas também pelas questões do judaísmo, e ainda assim ele se submeteu ao discipulado que Priscila e Áquila desenvolveram. E aí esse mesmo Apolo que estava sendo discipulado, ele se torna ali um líder, um pastor na igreja em Corinto, enquanto Paulo está descendo até Éfeso para fundar a igreja. Mas também a gente tem aqui no final do versículo uns discípulos que são os discípulos de João Batista. A gente vai ver isso no versículo 2, quando perguntaram: vocês conhecem, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam que não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Temos aqui uma questão que nós precisamos pensar. Os discípulos de João viram João apontando para Jesus, mas eles não avançaram no nível de conhecimento. Quando a gente vai olhar para João, versículo 1, 29, a gente vai ver que João olha para Jesus vindo na sua direção e diz: vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que os discípulos de João, aproximadamente 12, se perderam no meio disso daí. Eles chegaram aqui em Éfeso, ninguém sabe como, e eles simplesmente continuam naquelas velhas doutrinas de João, que, por incrível que pareça, são doutrinas parciais, porque o que João queria era apontar para o Messias que haveria de vir, para o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Só que eles, por algum motivo, depois da morte de João, se dispersam e chegam aqui, pelo menos 12 homens em Éfeso. Quando a gente chega dos versículos 7 ao 3, vai dizer o seguinte: então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, respondeu eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento,
Ele dizia ao povo que crescem naqueles que viriam depois dele, isso é, Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, sobreveio o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Eram ao todo 12 homens. Aqui a gente está vendo justamente isso, discípulos, mas que não tinham o Evangelho de Cristo em suas vidas. Eles tinham parte daquilo que era importante para a salvação. Eles sabiam que haveria alguém que viria, mas eles ainda não conheciam este alguém que veio. Eles não conheciam plenamente o Evangelho que salva. E isso é um perigo para nós, não conhecer o Evangelho que salva. Mesmo dentro da igreja, mesmo fazendo coisas na igreja, mesmo sendo grandes líderes na igreja do Senhor Jesus, há muitas pessoas que não conhecem o Evangelho que salva. Dos versículos 8 ao 12, mostra como Deus usa poderosamente Paulo, pregando, curando, através do poder que há no sangue, no nome e no Espírito Santo. Dos versículos 13 ao 17, vemos como o poder que há no nome de Jesus é veiculado, propagado, espalhado por toda Éfeso, inclusive através da ação dos demônios, que é justamente quando mostra a nossa incapacidade de realizar qualquer coisa pelas nossas forças. Aqui, para quem leu o capítulo, a gente vai ver que é aquela cena onde os filhos de Cefa, os filhos deles são espancados pelos demônios. Eles são envergonhados pelos demônios, porque eles dizem: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Porque esses meninos estavam expulsando demônios no nome de Jesus a quem Paulo prega. E pelo que diz no texto, eles até conseguiram expulsar alguns demônios, porque o nome de Jesus é que tem todo o poder. Mas eles foram envergonhados justamente para que a gente pudesse entender que não há mérito nenhum em nós, não há força nenhuma naquilo que nós fazemos. Nós dependemos desse nome que é poderoso, que é sobre todo nome. Por isso que demônios, principados e potestades se dobram. Não é por causa de nós, mas é porque a gente pode invocar o nome que é sobre todo nome. E aí chegamos dos versículos 17 ao 20 e vemos o Evangelho pregando em meio ao judaísmo e ao paganismo, curas, milagres, avançando numa terra árida, que era uma terra cheia de idolatria a uma deusa chamada Ártemis. Versículo 20, a gente vai ver que isso acontecia dessa maneira. A palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Mas sempre que a igreja começa a avançar, sempre que a igreja começa a florescer, sempre que a igreja começa a crescer, haverá retaliações de Satanás. E nós precisamos estar preparados para isso. Dos versículos 24 ao 26, a gente vai ver o seguinte: um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis, e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade, e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Aqui a gente tem o Evangelho causando prejuízo
Mas deixa eu tentar te mostrar o quanto esse Demétrios de quanto esse Demétrios estava falando. Se a gente for considerar um dracma, o trabalho de um serviço diário, então um assalariado hoje ganha em torno de R$44 a diária. Então, se você for de carteira assinada, você vai ter ali em torno de R$44 o seu dia de trabalho. E eles, só de livros, queimaram cerca de 50 mil denários, 50 mil dracmas. Isso dá mais de 2 milhões de reais. Se a gente for considerar um dia de trabalho, hoje a média, trabalho braçal, que hoje a média está em torno de R$100, mais de 5 milhões de reais. Então, quando Demétrios começa a se levantar aqui para perseguir, para atrapalhar a igreja, é porque está se falando de muito dinheiro que eles estavam perdendo. E é por isso que esse homem se levanta, causa grande prejuízo à igreja do Senhor e cria uma grande confusão. Dos versículos 17 ao 41, temos essa confusão ali no teatro, e que só foi cessada por causa da lei romana. Se eles matassem ali os macedônios, Gaio e Aristarco, que eram discípulos de Paulo, eles poderiam ser perseguidos pelos romanos. E dentro dessa questão toda, dentro desse contexto todo, como isso se aplica às nossas vidas, para a gente viver hoje? Primeiro, a primeira aplicação desse capítulo: tenha uma fé genuína e plena. Quando a gente vai ver dos versículos 1 ao 5, a gente vai ver aqui Paulo encontra alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer sabíamos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João era um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que crescem naquele que viria depois dele, isso é Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Temos aqui, irmãos, discípulos que estavam baseando a sua vida, a sua salvação, no evangelho parcial. O problema é que a gente não pode basear a nossa vida em parte do evangelho. Só um pedacinho do evangelho não vai te conduzir à salvação. Só um pedacinho daquilo que você acha ser o melhor para você não vai te levar à salvação. O que vai te levar à salvação é o evangelho pleno. É você entender que evangelho é Jesus Cristo morto, ressurreto ao terceiro dia, e que vai voltar para resgatar a sua igreja, como a gente viu lá em 1 Coríntios 15:1. O problema é que esses homens aqui estão baseando, dizendo que não, calma aí, a gente está aqui com João Batista, então estamos bem. O problema é que João Batista disse que viria alguém depois deles, mas eles não estavam baseando a sua fé no sacrifício de Jesus. E isso é um problema, porque nos dias de hoje, muitas pessoas querem basear a sua vida cristã, basear a sua conduta cristã em partes do evangelho, naquilo que me convém crer. Me convém crer nisso. Me convém crer que dízimos e ofertas não faz parte. Então eu não preciso dizimar, não preciso ofertar. Eu prefiro crer que Deus vai me levar para o céu do jeito que eu sou. Eu preciso ser fiel, porque se eu for fiel, eu vou para o céu. Calma aí, eu preciso... Já reparou que nos dias de hoje, muitos creem em pequenas partes do evangelho,
sem necessariamente se questionar o que a Bíblia diz. Já reparou que nos dias de hoje temos muitas pessoas que se colocam dentro da igreja sem entender o que realmente é salvação? De fato, temos pessoas que aceitam a Jesus, mas não se convertem. Sim, ela vem aqui na frente, levanta a mão, não, eu aceito Jesus, porque Jesus vai resolver todos os meus problemas. Não, não vai. A gente vai ver que de vez em quando a gente até cria mais problemas com Jesus do que sem Ele. Mas a questão é, um evangelho pleno, um evangelho genuíno, verdadeiro, há a necessidade de entendimento. Para Jesus, ou é tudo, ou é nada. Eu não posso me entregar 50% a Jesus. Eu não posso basear a minha fé em 30% do evangelho. Eu não posso viver a minha vida de acordo com o que eu acho correto. Por isso precisamos ter na palavra esse evangelho verdadeiro e genuíno. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em que é que você tem baseado a sua salvação? Em que é que você tem baseado a sua vida eterna? O que é que você tem feito de bom para você ir para o céu? Porque é isso que as pessoas acham. O que eu preciso fazer de bom para ir para o céu? O evangelho não é isso. O evangelho é quando você entende verdadeiramente que para eu ser salvo, eu preciso depositar a minha fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e acreditar e depositar a certeza da minha salvação neste sacrifício, num Deus que desceu do céu, se fez homem, viveu, morreu e ressuscitou no nosso lugar, e por causa desse sacrifício, nós temos nele, e é tão somente através dele, o caminho para a vida eterna. Porque o que você pode fazer? Porque é justamente disso que nós estamos falando. Um evangelho pleno, verdadeiro, que nós precisamos depositar a nossa confiança. E uma das formas que nós temos de viver isso é através do discipulado, que é justamente o que aconteceu aqui. Esses 12 homens que foram evangelizados, eles foram batizados, mostrando publicamente: olha, eu não creio mais nisso, mas a partir de hoje eu quero viver uma nova vida com esse Senhor que me resgatou, me lavou e me redimiu. Para isso há a necessidade de crer num evangelho verdadeiro, pleno. Mas a gente prefere muitas vezes viver da nossa maneira, e esse é um perigo. Às vezes a gente vai fazer igual esses homens aqui, se isolaram do mundo, saíram ali das regiões aonde João Batista pregava e batizava, e foi para uma outra região, longe, distante, e viveram ali no mundinho deles. O problema é que Cristo veio justamente para nos dar vida eterna, para que o evangelho fosse pleno. Não é só arrependimento, mas é um arrependimento que nos leva a uma fé genuína, através da ação do Espírito Santo, através do batismo, através de uma vida entregue a Deus e ao discipulado. Segunda aplicação que nós podemos fazer é que nós precisamos renegar tudo em nome do nosso Senhor. Essa é uma questão que hoje em dia está muito complicada. Antigamente,
para a pessoa se converter, ela largava tudo, ela abandonava tudo, porque para ela o céu era o mais importante. Mas quando a gente vai olhar para o texto, a gente vai ver que, embora isso seja uma prática, nos nossos dias se perdeu isso. Quando a gente vai olhar os versículos 19 e 20, grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você teria coragem de queimar de 2 a 5 milhões de reais? Difícil, né? Mas foi justamente isso que aconteceu. Homens e mulheres começaram a abandonar tudo por causa de um evangelho verdadeiro e pleno. Homens e mulheres começaram a queimar tudo. Eu abandono tudo, eu largo tudo por amor a esse Jesus que morreu em meu lugar. E é engraçado, porque hoje em dia isso não é normal. Por exemplo, lá no Rio, você tem traficantes que não abandonam o tráfico. Parece absurdo, mas esses caras dizem que são crentes, com um fuzil na mão e matando os outros. Quando a gente vai olhar um safadão que se converte, é batizado, mas não quer deixar de ser safadão, a gente vai ver, por exemplo, a Carla Pérez e o Xande, que todo carnaval estão lá na Bahia, e são crentes. A gente vai olhar um monte de pessoas que aceitam a Jesus, mas não querem largar as amantes, não querem largar a mentira, não querem largar a velha forma de viver. O mentiroso que não quer deixar de ser mentiroso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você se deparou com Cristo, com o evangelho pleno e verdadeiro, você teve coragem de largar tudo, de renunciar tudo? Ou você ainda está guardando questões na sua vida? Ou você ainda está com pedaços da sua vida que você não entregou totalmente ao Senhor Jesus? Porque aqui nós temos pessoas que estão largando tudo, abandonando tudo, todas as suas crenças, todas as suas convicções, porque o evangelho de Cristo é muito maior. Mas nos dias de hoje a gente não vê isso. Nos dias de hoje o que a gente vê são homens e mulheres querendo viver uma vida confortável com a sua mente, com o seu coração, com o seu espírito, com o que ele mais quiser. Então, quando a gente olha para Mateus, por exemplo, qualquer um que amar mais seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Qualquer um que amar mais o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Qualquer um que amar mais a sua esposa ou seu esposo mais do que a mim não é digno de mim. Porque nós temos depositado a nossa confiança de forma errada no Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Lembra lá de Abraão? Quando ele tem que sacrificar Isaac. Se o Senhor te pedisse seu filho, sua filha, você o daria? Porque, vamos ser sinceros, tem muita gente que não quer renegar pecado, quanto mais as suas
inclinações, as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos. Quando eu me converti, ou quando eu entreguei a minha vida por completo ao Senhor, devia ter ali meus 17, 18 anos. Eu tinha o sonho de fazer medicina, cirurgia de emergência. Eu gostava daquele negócio de sangue, tripa, aquele negócio todo. E aí, quando eu me converti, eu comecei a ver que talvez o Senhor estivesse me chamando para o ministério. Aí eu decidi, vou fazer enfermagem, depois eu faço teologia e me torno um pastor. Quando eu cheguei ali para 20 e poucos anos, me chamaram para o seminário. Uma igreja em que eu trabalhei me encaminhou para o seminário. Eu não sinto falta do que eu perdi, porque eu sei o que eu ganhei. Você teria coragem de largar tudo, renegar tudo, por amor a Jesus? Porque quando a gente olha aqui, e aqui a gente vai ver fortemente a questão do discipulado. O discipulado às vezes nos custa tudo. Billy Graham fala isso. A salvação é de graça, mas o discipulado nos custa tudo. Você tem aprendido a viver no reino de Deus? Você tem aprendido a viver uma vida renegando tudo o que é do passado? Deixa eu só te lembrar de um negócio. Nós que éramos do reino das trevas e fomos comprados pelo sangue do Cordeiro e transferidos para o reino da luz, e precisamos, segundo Paulo, ter uma metanoia, uma mudança de mente, de vida, de conduta, uma nova forma de viver. Você tem vivido nessa certeza de que a tua mente precisa ser mudada, renovada? Você tem que reaprender a viver da forma como Cristo quer. Você tem olhado para a sua vida nessa perspectiva de que, calma aí, antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou primeiro perguntar ao Senhor, perguntar através da palavra, através da oração, através dos meus líderes, através dos meus discipuladores. Você tem tido essa ajuda para viver uma nova vida? Porque se você não se basear nisso, meu irmão, minha irmã, você não vai entender um evangelho pleno, você não vai entender uma salvação plena. Por isso que o Senhor nos deu o discipulado, para aprendermos a viver neste mundo tenebroso. Ele não nos tirou do mundo, Ele nos enviou ao mundo para pregarmos o evangelho. Terceira e última aplicação: esteja preparado, porque haverá retaliação. Aqui no versículo 12, a gente vai ver aqui no texto, que essa retaliação veio por Demétrios, e aqui foi causada por prejuízo financeiro. Mas a gente vai ver que Paulo foi perseguido, teve retaliação também por causa de inveja. Seja o motivo que for, a gente não precisa se preocupar com pessoas, e a gente tem a tendência de levar para o pessoal. Já reparou isso? Se alguém fala mal de você, você leva para o pessoal. Se alguém faz mal para você, você leva para o pessoal. Mas segundo Efésios 6, versículo 12, a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Porque aqui há uma retaliação muito clara, porque sempre
que uma igreja começa a avançar, sempre que o evangelho começa a crescer, sempre que há conversões genuínas, o diabo, o inferno vai se levantar. Isso daí é um fato. Por isso que nós precisamos entender que isso vai acontecer. É por isso que semana que vem a gente vai ver que Paulo constantemente está encorajando aos seus discípulos, porque o diabo vai se levantar com perseguição, vai se levantar através de provações, vai se levantar através da família, o diabo vai se levantar. Lembra lá de Lucas, quando o semeador sai a semear e parte da semente cai no caminho, e vem lá o diabo e tira do coração, para que as pessoas não entendam o evangelho pleno que salva. Você lembra que o diabo causa ali tribulações, justamente para fazer com que as pessoas não entendam o evangelho, não queiram ser discipuladas neste evangelho que salva. Justamente é isso. Essa retaliação é para que o teu coração não seja alcançado plenamente pelo evangelho. É justamente isso. Essa retaliação é para que o fruto não comece a crescer. O diabo não quer que você se converta. O diabo não quer que você mergulhe na palavra. O diabo não quer que você seja discipulado. O diabo não quer que você cresça. Por isso que ele vai te sufocar de todas as formas. E é justamente por isso. Porque se você entender plenamente o evangelho, você vai frutificar. Você vai ser um discípulo fazedor de discípulo. E deixa eu te falar um negócio. O diabo não quer que você frutifique. O diabo não quer que você se levante como um homem de Deus nesse bairro. O diabo não quer que você se levante como uma mulher de Deus nesse bairro. Porque se você começar a frutificar, vai acontecer como aconteceu aqui em Éfeso. Muitas e muitas pessoas se converteram. Muitas e muitas pessoas tiveram a sua vida mudada por causa do evangelho. É por isso que o diabo não quer que você entenda plenamente o evangelho. É por isso que o diabo não quer que você seja discipulado. É por isso que o diabo vai fazer de tudo para que você não entenda esse evangelho, porque você é uma grande ameaça para ele. Concluindo, como está a sua vida com Deus? Eu estou falando a homens e mulheres que já ouviram a palavra do Senhor. Eu estou falando a homens e mulheres que, se eu perguntar, vão se colocar como alguém salvo. Mas você tem depositado a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Se você morreu hoje, você vai para onde? Se você morrer hoje, daqui, indo para casa, daqui a 5 minutinhos, você vai para onde? Ele aqui eu vivo uma vida, mas eu nunca vi nada de diferente na minha vida. Deixa eu te falar algo. Eu estou há anos trabalhando no ministério, e quantas coisas eu já vi, quantas coisas boas, quantas coisas ruins, mas o Senhor me ensina em todas elas. Quantas pessoas eu já tive a oportunidade de ajudar, de ministrar a palavra, de evangelizar, de discipular. Irmãos, como é bom servir esse Senhor. Mas para eu fazer isso, eu tive que tomar uma decisão lá atrás.
Senhor, eu confio a minha vida na verdade do Evangelho. Eu creio que Jesus Cristo é Deus encarnado. Eu creio que Jesus Cristo viveu nesse mundo, foi tentado, viveu tudo que um homem pode viver, mas não pecou. Eu creio que Jesus Cristo foi morto pelos meus pecados. Eu creio que Ele ressuscitou para que eu também pudesse ressuscitar. Eu creio que Ele voltará para buscar a tua igreja. Eu creio nisso, e por isso eu me sujeito a tudo que a tua palavra diz. Por isso que eu me sujeito ao discipulado. Por isso que eu me debruço estudando a palavra do Senhor para aprender mais dele. Porque o meu foco é me encontrar com o meu Senhor e ouvir da sua boca: servo bom e fiel. Como você tem vivido a sua vida? O que você tem feito com a sua vida? Porque um dia, você querendo ou não, nós nos depararemos com o nosso Senhor, e Ele vai perguntar: o que você fez com os dons e com o dom da salvação que eu te dei? Meu desejo, a minha oração é que o Senhor fale com cada um aqui. Meu desejo, a minha oração, que você entenda que esse Evangelho é pleno e verdadeiro, e que através disso você possa ter a sua vida mudada e transformada, como eu tive a minha mudada e transformada lá atrás. Deus e Pai, quero te pedir a tua graça, a tua misericórdia nesse momento, que o seu santo e doce Espírito possa nos convencer, Senhor, do Evangelho que salva, e através desse Evangelho que nos alcançou, possamos ter a nossa vida transformada, porque queremos ser discípulos de Jesus. Por isso renegamos tudo que vimos, tudo que sabemos, e queremos uma nova vida contigo. E Senhor, se estamos contigo, não pode ter retaliação que vai nos tirar da graça, que vai nos tirar do caminho, porque se estamos em Ti, Senhor, nada pode nos tirar do Senhor. Por isso que confiamos a nossa salvação tão somente no Senhor. Fale ao coração de cada homem, cada mulher que está aqui dentro, que o Senhor possa nos fazer discípulos, fazedores de discípulos, que o Senhor possa estar falando conosco durante essa semana, que o Senhor possa nos enraizar em Ti, e através de Ti, que a gente possa frutificar nesse bairro, para que assim, Senhor, o Senhor seja engrandecido e glorificado, através da minha vida, através da vida dos meus irmãos, e através daquilo que nós, enquanto igreja, podemos fazer por esse bairro. Que o amor de Deus, a graça redentora, salvadora de Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém e amém.